Fernandes. Deus te abençoe. Eu não sei música, Fernandes. Eu não estudei música, Fernandes. Mas eu toco isso aqui pela graça, pela bondade de Deus na minha vida. Eu sei que eu cometo erros, sei que eu não estou no compasso certinho, tenho consciência disso. Mas o que eu quero, Fernandes, é adorar a Deus, é sentir a presença de Deus aqui no meu lar. Esta é a minha maior alegria. Quanto aos errinhos, eu não me incomodo. Eu gostaria de ser uma excelente pianista, eu gostaria de saber a música de A a Z, mas eu não sei, eu não estudei. Então, eu toco com a partitura, mas estimo em fervente oração. Foi o único que Deus me deu de ouvido. O único. Todos os outros, para eu tocar, eu preciso da partitura. Tá aqui? Inário, né? Inário para o culto cristão. Eu também tenho a harpa cristã. Então, assim, quando eu comprei os primeiros inários, eu colocava, escrevia na pauta dó, ré, mi, a nota que era, né? Eu consigo ler, mas no início eu não sabia, então eu escrevia. E vou dedilhando aqui do meu jeito, com erros, com falhas, mas eu vou tocando. Eu vou tocar só mais uma estrofe em fervente oração. Amém? Glória a Jesus. Ontem eu vim aqui para o teclado e tentei tocar um hino e queria falar um pouquinho sobre as promessas de Deus na vida de Abraão. Mas o tempo passou e eu fui falando outras coisas que o Espírito Santo de Deus me deu e eu acabei falando pouco, não falei nada praticamente. Mas como eu não preparo sermão, não preparo esboço, eu sento aqui por alguns minutos e vou falando aquilo que o Espírito Santo de Deus vai me lembrando. Mas o que eu queria falar para mim e para você nesta manhã, já nessa tarde, né? Que eu acordo tarde, eu durmo tarde e acordo tarde. Então, para mim, o dia está quase que começando. Mas eu fiquei pensando na obediência de Abraão. Quando Deus, Elisângela Barreto Sabino, minha aluna, paz do Senhor, minha querida. Eu estava tocando aqui em fervente oração. Já toquei. Então eu presto muita atenção, assim, observo na palavra de Deus quando eu estou estudando a palavra, ou para dar estudo, ou para ministrar a palavra. Eu gosto de observar os detalhes. Porque quando a gente lê a Bíblia assim, corrida, não presta muita atenção, os detalhezinhos que a gente deveria se prender, a gente não se preocupa. Então, no Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abrão, que ainda era Abrão, Deus ainda não tinha colocado o nome dele de Abraão.
Então Deus diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, naquele momento, eu não sei o que Abraão estava fazendo. Eu não sei o que Sara estava fazendo. Eu não sei se Sara estava dormindo, se ela estava acordada, se ela estava fazendo lá a comidinha, o almoço, o jantar ou o lanche da tarde. Não sei, a Bíblia não diz. A Bíblia também não diz o que Abraão estava fazendo. Então, quando Deus nos chama, preste atenção nisso aí. É independente daquilo que você esteja fazendo, daquilo que você esteja desejando, daquilo que você esteja planejando, daquilo que você esteja com propósito no seu coração. Quem sabe o que Abraão estava pensando ali naquele momento? Eu não sei, você também não sabe. Mas Deus surpreende Abraão. O que eu quero dizer para você nessa tarde? Deus pode te surpreender agora. Deus pode falar agora com você. Deus pode te ordenar a tomar uma decisão, a tomar uma atitude. Deus pode te ordenar a você mudar de direção. Deus pode te dizer que Ele vai te levar para um determinado lugar. E naquele momento, quando Abraão recebe essa palavra, ele não questiona. No versículo 2, Deus diz para ele assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha a promessa que Deus faz a Abraão. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, independente agora de como está a sua posição, a sua situação, independente de que possa estar agora tudo diferente do que você gostaria que estivesse. Contudo, isto não impede de Deus realizar em sua vida a promessa dele. A situação em que você se encontra não impede de Deus fazer por você coisas surpreendentes que você jamais imaginava. Então Abraão, naquele momento, ele escuta Deus falar. Já é um privilégio o homem nesta terra ouvir a voz de Deus. E agora Deus está falando com você e comigo através da sua palavra. E ele diz no versículo 3, abençoar-te-ei. Não, aí abençoarei os que te abençoarem. Outra promessa que Deus faz para Abraão. Ele promete abençoar Abraão. E eu já acho lindo isso aqui. E abençoarei os que te abençoarem. Olha, outras pessoas iriam ser abençoadas por elas abençoarem Abraão. Meu irmão, minha irmã, ao invés de colocar no seu coração algo que fere os princípios bíblicos ou que fere os ouvidos de Deus, abra sua boca para proferir palavras de bênçãos. A partir do momento que nós abençoamos alguém, Deus também está nos abençoando. Então, é muito maravilhoso quando nós estamos em conexão com Deus. Por exemplo, agora a minha internet aqui está dizendo que a conexão está lenta. Parece que de vez em quando dá um corte. Eu não sei, porque só depois que eu vou assistir. Mas a nossa conexão com Deus depende da nossa obediência. Depende do nosso temor a Ele. Então nós estaremos sempre em conexão com Deus. E Ele estará sempre nos ouvindo. A partir do momento que Ele diz, abençoareis que te abençoarem. Mas também vem uma palavra forte. Eu considero assim uma palavra pesada, mas dita por Deus.
Ele disse: e abençoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu irmão, minha irmã, através de Abraão, a minha família e a sua família foi abençoada desde o passado e está sendo abençoada hoje. Porque Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a minha família está sendo abençoada por Deus. A sua família está sendo abençoada por Deus. Crê nessa palavra. E Deus continua falando para Abraão. E ali Abraão partiu com Ló. Ele leva com ele o sobrinho. Eu não quero entrar nesse detalhe que muitos dizem que Abraão teve muitos problemas porque ele levou o seu sobrinho junto com ele, Ló. Vou pular essa parte aqui. Eu quero ficar nas promessas de Deus para Abraão. Então, a primeira promessa: abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Então, a promessa que Deus faz a Abraão. E o que Deus fala, ele não brinca. Deus promete e Deus cumpre. O que é que Deus prometeu na sua vida? E você está achando que está demorando essa promessa. Olha, o tempo de Deus não é o meu tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós, às vezes, programamos alguma coisa para determinado tempo, mas Deus entende que não está na hora. Por alguma razão, ele tem que prolongar aquele tempo. Por exemplo, quando ele diz para Abraão que a descendência dele iria ficar 400 anos numa terra distante, no exílio, e, no entanto, Deus alongou aquele tempo por mais 30 anos e se passaram 430 anos o povo hebreu lá no Egito. Eu vou mostrar isso para você. Tomara que eu não esqueça. Para eu não esquecer, eu já vou falar de uma vez aqui, porque às vezes a gente vai falando e acaba que fica para trás aquilo que a gente não gostaria que ficasse. Por que que eu sempre insisto que o povo hebreu ficou no Egito 430 anos? Devido à palavra que Deus deu para Abraão, que seria 400 anos, mas quis Deus que ficasse 430, muitos afirmam que foram 400 anos. Mas você, eu, podemos afirmar que perante Vilma Matias, oi Vilma, como é que está você, minha querida? Que bom que você está aí. A paz do Senhor, seja bem-vinda. Amém. Então, quando Deus disse para Abraão que seria 400 anos, foi o que na hora Deus tinha determinado. Mas passaram-se muitos anos. Não sabemos por que Deus prolongou esse tempo para mais 30 anos. Você lê essa palavra no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 40, diz assim: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Está aqui em Êxodo, capítulo 12, versículo 40. No 41 diz assim: e aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Então, você pode falar sem medo de errar, que foram 430 anos. Mas de vez em quando, vez por outra, eu estou ouvindo pregadores dizer que foram 400 anos, porque foi a promessa que Deus fez, foi a palavra que Deus proferiu para Abraão. Mas nós precisamos estudar a Bíblia. Quando lermos um texto para pregar, para ministrar um estudo, nós devemos observar a sequência daquele fato até o final, para a gente não errar quando ministrar a palavra de Deus. Então, seguindo aqui, Gênesis capítulo 12, Abraão obedece, Sara obedece, Sara não entra em conflito com seu marido, Sara obedece ao seu marido, Sara segue. Aqui na Bíblia não diz, eu estou aqui imaginando, né? Tomara que eles tenham seguido de mãos dadas, como dois idosos,
Neste tempo aqui, Abraão tinha 75 anos, Sara era mais nova do que ele, 10 anos, portanto Sara tinha 65 anos. E os dois seguem, né, por uma terra que Deus ia mostrar. Então, meus irmãos, quando Deus te faz uma promessa que Ele vai fazer na sua vida, descansa no Senhor, ou descanse no Senhor. Acredite que Deus está no processo, Ele está à sua frente, Ele está te conduzindo, Ele está te instruindo, Ele está te ensinando, Ele está te orientando. Quando Deus está no negócio, nós não erramos o destino, o caminho, quando nós estamos obedecendo fielmente ali aquela palavra que Deus falou para nós. Então, Abraão sai com Sara. E ali, no versículo 7, diz assim: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, outra coisa que eu acho lindo aqui, a primeira coisa que Abraão faz é edificar um altar. Abraão teve a preocupação de ali marcar aquele local, aquele lugar. Quando nós edificamos o altar, né? O altar de oração, o altar da meditação, ali onde nós vamos oferecer um culto de louvor e adoração a Deus, não é? Nós podemos ter o nosso altar de oração no nosso quarto. Sempre, cada um de nós temos um cantinho na nossa casa para falar com Deus, um cantinho especial. Pode ser, geralmente é sempre no nosso quarto, amém? Mas Abraão edificou ali um altar. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda. Agora ele arma a sua tenda ali em Betel, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Então, quem sabe, né, o que Abraão falou ali, se ele agradeceu a Deus, se ele pediu direção, se ele não sabia o que ia ser da vida dele, da esposa. Eram dois idosos, né? 75 e 65. Eu já estou um pouquinho mais à frente de Abraão. Então, seguindo a história aqui de Abraão, que eu quero ficar nas promessas de Deus para Abraão, você vê em Gênesis, capítulo 15, versículo 4, eu não posso me alongar muito porque eu sempre digo que vou demorar a falar menos e eu falo mais. E eu gostaria que você ouvisse essas promessas de Deus, porque na minha vida Deus cumpriu promessas e tem ainda promessas a cumprir. Na sua vida não é diferente. Deus já te fez promessas, você está pensando quando é que essas promessas vão se cumprir? Calma, porque Deus fez promessa a Abraão que ele, quando ele tinha 75 anos, que ele ia ser pai. E Isaac, o filho da promessa, só nasceu quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Mas como que é isso, irmã Neuza? Promessa de Deus. As promessas de Deus não falham. Nós é que duvidamos. Nós é que não temos paciência. Mas nesta tarde o Senhor está dizendo: espere com paciência no Senhor. Diga como o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa palavra é linda, que eu acho. Esperei com paciência no Senhor. Salmo 40. Este salmo é de autoria do rei Davi. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então calma, Deus está ouvindo o seu clamor. Não se desespere, não pense que ele esqueceu da promessa na sua vida. Tem o tempo de Deus, e este tempo está anotado lá no memorial de Deus, amém? Então, Gênesis 15, versículo 4, eu vou ler desde o início, do capítulo 15. Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. Outra promessa. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar?
pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então Abrão ali só falta dizer assim: Senhor, já que eu não consegui ser pai, não tive o meu filho da promessa, então tá aí o meu servo Eliezer. Olha, o que Abraão faz? O servo dele, o mordomo, Damasceno Eliezer. Agora vamos ver o que Deus diz. Versículo 4 de Gênesis 15. Vai anotando. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro. Olha que diálogo de Deus com Abraão. Abraão diz: está aqui o meu servo, está aqui o meu mordomo, está aqui Eliezer. Olha, ele pode gerar um filho. Eu não sei a idade do mordomo, eu não sei quem era a esposa de Eliezer. Só sei que Abraão dá essa sugestão para Deus. Veja que Deus responde para ele: não, o seu herdeiro será gerado por ti, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Meus irmãos, eu fico imaginando eu conversando com Deus. Deus, faz assim. Deus, faz assim com meus propósitos, com meu desejo, com a minha história. E Deus disse: não, Deus, não é como você quer, é como eu quero. Então, Fernandes, não é como você quer, é como Deus quer. Elisângela, espere com paciência no Senhor. Continue orando, continue crendo que as promessas de Deus se cumprirão na sua vida e na sua família, no tempo de Deus e como Deus quer. Vilma, a mesma coisa eu te digo. Acredite que as promessas de Deus na sua vida, com certeza muitas já se cumpriram. E as que faltam cumprir, espere com paciência no Senhor. Deus, Ele não esquece aquilo que Ele nos promete. Então Abraão agora, no versículo 5, então o levou fora e disse, levou Abraão para fora. Abraão sai da sua tenda. Abraão sai aí das 4 cortinas. Abraão dá um passo à frente. Neuza, sai aí das cortinas. Sai de entre as paredes. Sai do ambiente que está. Dá uma olhada na janela. Dá uma olhada lá fora. Agora Deus fala: Abraão, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Irmãos, é tão linda essa história de Abraão que dá vontade de a gente falar o tempo todo. Um homem idoso, uma mulher idosa, o tempo de gerar filho já tinha passado no pensamento deles, né? Na ideia deles. E Deus disse assim: olha para o céu. Você já tentou contar as estrelas? Quando eu era criança, que morava numa fazenda, lá do meu pai, uma propriedade muito grande, e a gente à noite brincava, né? Brincava de pique, brincava de correr, brincava de esconde-esconde. E quando a gente olhava para o céu todo estrelado, aquela coisa linda, porque o céu estrelado é uma decoração incomparável. E às vezes ainda tinha a lua para nos alumiar. A nossa luz ali da noite era o luar. E era lindo, lindo. E a gente, criança, começava a contar as estrelas. E a gente falava um com o outro: quantas estrelas você já contou? Quantas estrelas você já contou? E a gente ia contando, mas de repente a gente perdia as contas. A gente não tinha como contar as estrelas. E Deus disse para Abraão: conta as estrelas, se você pode contar, assim será a sua descendência. Irmãos, nós sabemos que Abraão foi pai de Isaac. Isaac, pai de Jacó. Jacó foi o pai das 12 tribos de Israel. Quer dizer, das 10 tribos, ele foi pai e avô de 2 tribos, Efraim e Manassés. Efraim e Manassés, filhos de José. Então, 10 filhos foram filhos de Jacó
e 2 filhos de José, netos de Jacó, né? Filhos de José, neto de Jacó, bisneto de Isaac, tem que ter cuidado para eu não errar. Então, José foi pai de Manassés e Efraim. Jacó foi avô de Efraim e Manassés. Isaac foi bisavô. E Abraão, tataravô. Viu? E ele disse aqui a sua descendência. Aí vieram as 12 tribos de Israel. E nós sabemos que as tribos encheram a terra. Foram essas 12 tribos que entraram em Canaã. Mais a tribo de Levi. Levi também filho de Jacó. Mas os levitas não tiveram herança em Canaã. Os levitas, a responsabilidade deles era cuidar de tudo que se referia ao tabernáculo. A arca da aliança, era eles que transportavam, enfim. Então, os levitas viviam da herança, dos dízimos das outras 11 tribos. Das 12 tribos, aliás. Os levitas viviam do dízimo das 12 tribos. E diz a Bíblia que os levitas davam o dízimo dos dízimos. Amém? Mas isso é uma palavra rápida que eu estou dizendo. Então nós vemos aqui, quando Deus falou para ele, conta, e versículo 6 diz, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Eu acho bonito o Abraão conversando com Deus, a intimidade dele com Deus. Qual é a nossa intimidade que nós temos com Deus? Para conversar com Deus, para colocar para Deus a nossa necessidade, aquilo que nós mais precisamos. Nós precisamos dialogar, conversar com Deus. Deus às vezes fala conosco no silêncio, fala na palavra, fala no louvor, fala em sonhos. Tem várias maneiras de Deus falar conosco. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partindo-os pelo meio, e pôs, a palavra de Deus está aqui em Gênesis 15, versículo 10, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Veja bem, agora Abraão entra num profundo sono. Quis Deus que Abraão dormisse. Versículo 13. Então disse a Abraão, saibas de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Olha, outra promessa. Deus está só fazendo promessa para Abraão. E servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. É aqui que os pregadores se pegam e não vão até Êxodo capítulo 12 para ver que Deus mudou o seu plano. Deus disse aqui 400 anos. Em Êxodo 12 ele disse que os hebreus ficaram no Egito 430 anos. Então ele diz, vocês vão ficar lá com a sua descendência. E ele diz aqui no versículo 14, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Agora Deus, olha, Abraão não era nem pai, Abraão. E Deus está prometendo, a sua descendência vai voltar para aqui. Mas antes, eles vão para uma terra de exílio e vão ser afligidos lá.
Mas quando eles saírem de lá, que maravilha! Deus muda a minha história e a sua. Eles entraram, né, sem possuir nada no Egito, mas quando eles saíram com fazendas, com bens, com rebanho, com animais, com pedras preciosas, com valores, com vestes. Eles saíram ricos do Egito. É assim o teu Deus, é o meu Deus. Ele muda a minha história. Ele muda a sua história. Amém? Então, outra promessa que Deus faz a Abraão foi Gênesis capítulo 15. Agora, versículo 18, ele diz: naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. E ali Deus faz essa outra promessa para Abraão. É porque não dá tempo de ler todas as promessas. É muita coisa para falar sobre o que Deus prometeu para Abraão. Você deve ler a partir de Gênesis 12, vai lendo ali as promessas de Deus, até nascer Isaac, Jacó, José. Você vê que as promessas de Deus vão todas se cumprindo. E o Queneu, e o Quenezeu, e o Caldomeu, e o Eteu, e o Ferezeu, e o Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Então, Deus está dizendo para ele ali: naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, vírgula. E ele foi colocando ali as nações que habitavam ali naquele lugar. E ele disse, aí vem o capítulo 16, Abraão se precipita, ele e Sara. Como homem, ele errou. E Deus continuou mantendo a promessa dele, que o filho da promessa ainda ia nascer. Mas Abraão e Sara se precipitam, e aí no capítulo 16 diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Veja bem, Sara falando para o marido: entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Então agora Sarai oferece a serva egípcia para Abraão ter relações sexuais com a Agar. E Agar fica grávida de Abraão. Mas foi pedido de Sara. Ela não esperou. Nesse momento, Sara falhou. Abraão também. A gente tem que ser sincero com a palavra de Deus. Não adianta a gente botar panos quentes, botar remendinho. Não. A promessa era que o filho ia ser de Abraão e Sara. Ou Abraão e Sarai, ou Abraão e Sara. E assim tomou Sarai, mulher de Abraão, assim tomou Sarai, a mulher de Abraão, né? Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher. E Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos, que Abraão habitara na terra de Canaã. Então agora Abraão está com 85 anos. Já tinha se passado 10 anos da promessa do Senhor. Veja bem. Ele entrou a Agar e ela concebeu, e vendo ela que concebeu, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Então Sarai agora está se sentindo perseguida, afligida por Agar. A Agar está grávida, a barriguinha começa a crescer, ela agora é grávida do seu senhor, do seu patrão, ela como serva, né, como escrava, quem sabe, né, se sentiu assim meio que orgulhosa, né? A vaidade entrou no coração de Agar e ela então começa a menosprezar Sara. Só que Sara tinha autoridade dentro de casa, Sara tinha voz dentro de casa. Quando ela percebeu que estava acontecendo isso, ela então fala para Abraão: olha, manda essa mulher embora, ela está me afligindo. Então é assim que nós agimos.
Nós saímos do propósito de Deus, tomamos decisões erradas, essas decisões depois vão nos trazer problemas, consequências, porque não perseveramos em esperar a promessa de Deus. Então tomemos muito cuidado. Quando Deus nos prometer algo, vamos permanecer fiéis, aguardando a promessa de Deus, para não cometer este erro que Sarai cometeu. E aí entra a história de Agar, ela vai embora para o deserto, o anjo lá visita Agar, manda ela voltar, se humilhar embaixo da mão de Sara, Agar volta, e aí nasce Ismael. Quando Ismael nasceu, né, aí foi outra confusão, porque começou ali aquele mesmo ciúme, aquela mesma confusão dentro de casa, e quando, diz aqui, olha, no versículo 41 do capítulo 16. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste, terás um filho e chamarás o seu nome Ismael. Então o anjo está visitando Agar no deserto, está dizendo para voltar e ficar embaixo da mão de Sarai. E no versículo 10 do capítulo 16, observe isso. Capítulo 16, versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, falando com Agar, com a escrava, com a egípcia: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada. Então a semente de Ismael, a semente de Agar, também ia multiplicar, não é? Então lá os árabes multiplicaram, aí é uma história longa, que também não dá para entrar nela aqui. Mas foi promessa de Deus, que a semente de Agar, Ismael, aquele filho que não era o filho da promessa, mas filho de Abrão, ele está dizendo, Deus está dizendo, o anjo, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste, terás um filho e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Então Deus também estava atento à aflição daquela mulher. Ela, uma escrava, uma egípcia, teve que obedecer a Sara, aceitar a ordem de Sara dela se deitar com Abraão, seu senhor. Ela fica grávida. E agora, né, acontece esse conflito lá entre as duas. Sara manda Agar embora para o deserto grávida, com seu filho no ventre, filho de Abrão. Aí Deus olha para a aflição de Agar. Por isso que eu digo, meus irmãos, nós não podemos discriminar ninguém. Dizer a oração dele, a oração dela, Deus não está ouvindo. Ela está em falha, ele está em pecado. Concordo que Deus não está de acordo com o pecado, mas Deus ama o pecador. Então, naquele momento ali, Deus envia o anjo para confortar Agar. Ela estava sozinha. Ela não tinha pai, não tinha mãe, não tinha marido, não tinha... O senhor dela não estava ali, a senhora dela não estava, que era Abrão e Sarai. Ela estava grávida no deserto, sozinha, ela e o filho. Então Deus teve misericórdia dela e disse, eu vou multiplicar também a tua semente. E multiplicou. Dos filhos de Ismael descenderam 12 príncipes. Está na palavra de Deus. O versículo 12. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Olha aí, a guerra já estava determinada. É interessante, não é, irmãos? A guerra já estava determinada. Quem pode contender com Deus? Ele disse aqui, olha, e eis que concebeste, terás um filho, chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos. Não tem jeito, irmãos. Está na Bíblia. e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E não ia ficar muito distante, não. Ia ser frente a frente com a descendência de Abraão, que eram também irmãos de Ismael, não é? Então, e ele chamou o nome do Senhor, e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és
Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi, eis que está em Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão, e Abraão chamou o nome de seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos. Olha, quando ele sai da terra dele, ele tinha 75. E agora com 86 nasce Ismael, filho da escrava. E o filho da promessa está chegando, ainda vem. Quando Abraão tinha 100 anos. Olha que coisa linda, né? E era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. Mas como não era o filho da promessa, ela não ia ficar ali na casa de Abrão. Porém, ela voltou para a casa de Abrão. Ismael nasceu lá na tenda de Abraão de Sarai, onde o erro foi cometido, também tinha que ser consertado. Ela não poderia ter aquele filho no deserto. Ela não gerou ele no deserto. Foi gerado no ventre, na tenda de Abrão. Como que ela agora vai dar a luz no deserto? Não, ela tinha que dar a luz lá onde foi gerado o Ismael. É importante isso, né? Presta atenção. Como que Deus faz? Deus não faz nada pela metade. Deus é completo. Nós é que erramos. Nós é que falhamos, assim como Abrão e Sarai. Então, outra promessa que Deus faz, né? Está aqui no capítulo 17, versículo 1 e 2. Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Outra promessa, Deus continua dizendo, eu vou multiplicar a sua descendência. Como assim? Ele ainda não tinha tido o filho da promessa. Presta atenção como é importante. Gênesis 17, 15 e 17. Vamos ver o que está escrito aqui. Eu estou correndo porque o tempo já foi longe demais. Gênesis 15, de 15 a 17, diz assim. Disse Deus mais a Abraão e Sarai, tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Aqui Deus muda o nome de Sarai para Sara. Porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Você conhece a história de Israel. Mais à frente, lá no livro de Reis, né? Quando Saul foi ungido rei, ele reinou 40 anos. Davi sucedeu Saul, 40 anos. Salomão sucedeu Davi, seu pai, 40 anos. Aí já se passaram 120 anos, quando o reino era unido, o reino de Israel. Em 1º livro de Reis, capítulo 12, ali o reino se divide, né? Salomão morre, seu filho Roboão, tem lá um conflito lá, não dá para entrar também nessa história, será num outro dia. E ali divide, Jeroboão fica com 10 tribos e Roboão com 2 tribos. E ali tinha reis do reino norte e reis do reino sul. Quando Deus fala que de Sara ia descender uma grande nação, ele diz aqui, vou ler de novo. Porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho. E abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então olha ali, Sara recebendo essa promessa, Abraão recebendo essa promessa, ele já idoso, mais do que lá no início, e Deus continua fazendo a promessa para Abraão. Então, no versículo 17 de Gênesis, capítulo 17, versículo 17, Deus diz assim, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos, porque se ele já estava com 99, até Isaac nascer, ele estaria com 100.
A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Lembra que lá no início eu falei para você que Abraão tinha 75 anos quando saiu da terra dele, e Sara 65, que eu falei que ela era mais nova do que ele 10 anos? Está confirmando aqui, tá? No versículo 17 do capítulo 17. Você pode conferir na sua Bíblia. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? Quer dizer, o homem duvidando de Deus. Irmãos, precisamos ter muito cuidado para não duvidar daquilo que Deus nos promete. Por mais difícil que seja aos seus olhos e aos meus olhos, por mais impossível que seja a você e a mim, quando Deus promete, Ele cumpre. Amém? E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus. Então Abraão está pensando em Ismael, o filho da Agar, da escrava. E disse Deus, versículo 19, do capítulo 17. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo. Olha que coisa linda. Para a tua semente depois dele. Olha, Deus está dizendo: não, Abraão, o meu concerto é com Isaque, o teu filho. Coisa linda isso aqui. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamará o teu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Olha como Deus faz. Nós temos um pensamento. A gente imagina uma coisa completamente diferente daquilo que Deus está fazendo. Então, nós não temos outra solução a não ser obedecer a Deus, ficar firme nas suas promessas, para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida e a gente persevere na obediência. Não fazer como Sarai e Abrão fizeram. Agora, Sara e Abraão. Mas Deus continua aqui falando para Abraão, no capítulo 17, versículo 20. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que o tenho abençoado. Deus abençoou também Ismael. Deus não amaldiçoou Ismael, o filho da escrava. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. Irmãos, a descendência de Ismael foi abençoada por Deus. Seria um povo bravo, forte, guerreiro, iria estar sempre em confronto com Israel, mas foi abençoado por Deus. E aí? Eu e você vamos querer mudar os planos de Deus? Operando Deus, quem impedirá? Nem eu nem você podemos impedir o agir. Não. Nós não temos a interferir nos planos de Deus. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, porque então Abraão com certeza clamava a Deus por Ismael. Era carne dele, era sangue dele, foi gerado por ele no ventre de Agar. E com certeza eu não sei os pedidos que Abraão fazia a Deus. Muitas vezes o seu pedido e o meu é um segredo entre nós e Deus. Só Deus sabe do que nós pedimos, do que nós falamos com Ele. Mas Ele está lá anotando os seus pedidos e os meus também. E no tempo certo, Ele vai dizer: olha, está aqui a resposta do seu clamor, da sua aflição, da sua dor, da sua lágrima, da sua decepção, da sua frustração, daquilo que você viu indo embora, se perdendo os seus sonhos, mas os meus sonhos e os seus sonhos estão diante de Deus. Creia nessa palavra. Acredite nessa palavra. Deus não esqueceu das suas orações. Aquelas que você fez lá no oculto do seu cantinho, às vezes no seu quarto, às vezes indo para o trabalho, às vezes no seu próprio trabalho.
Você tirou um tempinho, foi até o banheiro. Quantas vezes eu fiz isso quando eu trabalhava? Ia no banheiro, forrava o chão do banheiro com uma toalhinha e botava minha boca no chão. No chão mesmo do banheiro, com uma toalhinha forrada. E clamava a Deus pelas minhas aflições, pelas minhas dores. Por muitas coisas que eu estava passando naquele momento. E Deus ouvia a minha oração. Deus ouve a sua oração. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis que o tenho abençoado e falo-ei frutificar. E falo-ei multiplicar grandissimamente. Aqui, olha, a promessa dos príncipes. Eu falei que da descendência de Ismael nasceram 12 príncipes. E eu gosto de falar e mostrar na palavra de Deus. Gênesis 17, 20 diz assim: 12 príncipes gerará e dele farei uma grande nação. Olha aí, irmãos, olha aí. Talvez a gente critica tanto lá o povo lá que briga com Israel, Israel briga com o povo, mas está na Bíblia. Deus disse que ele seria uma grande nação. Seria um povo que ia multiplicar. E multiplicou. Não tem como contender com Deus. Então, o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele e subiu Deus de Abraão. Então, irmãos, aqui diz o anjo, mas o próprio Deus falando para Abraão. Olha que coisa mais linda. Gênesis 17, de 15 a 17 já li. Gênesis 18, de 1 a 14, eu vou encerrar aqui nesse texto que já passou muito tempo, não sei nem se vão continuar ouvindo, mas eu vou continuar falando. Essa mensagem vai ficar gravada e eu vou colocá-la no meu site de estudos bíblicos, neusabaldini.com, vou colocar no meu canal do YouTube e vou compartilhar de novo aqui no Face. Então, Gênesis 18, aparece em 3 anos de Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda. Você vê, vem outra promessa. Quando tinha aquecido o dia, e levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Então Abraão começa a conversar com os anjos, não sabendo que eram os anjos. Nós não sabemos como esses anjos estavam vestidos, não sabemos a cor deles, do cabelo, da pele, da roupa. Isso a Bíblia não diz. E disse: meu Senhor, e agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Ali não tinha uma cama, não tinha um quarto, não tinha um conforto, não tinha um edredom, não tinha um colchão macio, embaixo da árvore. Olha que coisa linda. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. Abraão está falando ali com eles. E disseram assim: faze como tens dito. Os anjos autorizaram ele preparar lá o que ele estava falando. Os anjos concordaram. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Correu Abraão as vacas, desculpa, e tomou uma vitela terra e boa e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. Agora vamos preparar um banquete para os anjos. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. Vocês me perdoem que eu faço tudo assim de última hora. Eu não trouxe um copinho de água aqui para eu beber. E se eu levantar aqui, vai ficar meio esquisito. Mas olha, um minutinho. Eu vou pegar um copo de água. Eu não tenho secretário aqui. Eu e Deus, tá?
Essa tosse está me incomodando. Só um minutinho, não sai daí não, hein? Não saia daí. Pronto, voltei, amém? Ó, tô bebendo água para ver se melhora essa tosse. Então, ali estava Abraão dialogando com aqueles anjos. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E eles estavam em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. Olha que os anjos cearam, comeram aquele banquete ali embaixo daquela árvore. Deve ter sido um lugar romântico, bonito, não? Embaixo da árvore, comendo. Que legal, não? Um piquenique. Um piquenique chique, né? Farto. Afinal de contas ele matou uma vitela, trouxe leite, o negócio estava muito bom, né? E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ela aí está na tenda. E disse, certamente, outra promessa, Deus continua prometendo, certamente tornarei a ti, olha só, certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Agora Sara já quase chegando a 90 e Abraão 100, né? E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Sara não menstruava mais. Já tinha passado essa fase na vida de Sara. Ela já estava bem idosa, com 90 anos. Presta atenção. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? Duvidaram mais uma vez de Deus. Irmão, nós também não cometemos esse erro. A gente também às vezes não duvida do que Deus fala. A gente também não fica... O negócio está tão distante do nosso alcance, está tão impossível aos nossos olhos, que a gente diz, não, isso não vai ser possível. Isso não vai acontecer comigo. Mas vai acontecer. Espere com paciência no Senhor. Davi disse, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. Você está esperando com paciência ou está apavorado ou apavorado? Sara riu. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite? Ainda vou ser mãe depois de ter me tornado velha e meu marido? E disse o Senhor, hein? Está aqui na Bíblia, Senhor com S maiúsculo. E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Versículo 14, que eu gosto muito dele. Gênesis 18, 14. Anota aí no seu caderninho. Deus diz, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Deus está dizendo para mim. Glória a Deus, aleluia. Neuza, tem alguma coisa difícil, Neuza, para eu fazer na sua vida? Mas Senhor, eu já estou idosa, estou de cabelos brancos, olha, eu já passei daquela idade, né? Senhor, não, eu não estou pedindo um filho não, tá, irmãos? Não confundam as coisas. Sara e Abraão aqui era outra promessa. Mas Senhor, já estou velhinha, já estou idosa, cabelinhos brancos, olha só, já envelheci, já não tenho mais as mãos de jovem, já não tenho mais meu rosto de jovem, já sou idosa. Neuza, haveria coisa difícil para mim? O Senhor está dizendo para você. Vilma, Elisângela, Fernandes e quem quer que esteja ouvindo essa palavra abençoada, ou ainda vai ouvir, haveria alguma coisa difícil para Deus? Não. Lucas 1,37 está escrito, porque para Deus nada é impossível, nada. Então Deus fala aqui através do Gênesis 18, 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida. E Sara terá um filho.
Oh, glória! Aleluia! Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Salmo 37, versículo 4. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Salmo 37, versículo 5. Então espere no Senhor. A palavra hoje é essa. Espere com paciência no Senhor. Deus está te falando. Deus está insistindo nessa palavra, através dos meus lábios. Eu sou um canal de bênção, um vaso nas mãos do Senhor e um vaso de barro. Nem de ouro, nem de prata, nem de brilhante, nem de diamante. Um vaso de barro nas mãos do Senhor, para proferir, profetizar na sua vida, que a sua vitória está chegando. Não lance mão de Agar. Espere a promessa de Deus. Amém? E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. Irmãos, é muito bonito. É muito bonita essa história de Abraão, de Sara. Depois vem a destruição de Sodoma e Gomorra. No capítulo 21, nasceu Isaac, e a promessa, capítulo 21 de Gênesis, e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Olha, e visitou o Senhor a sua casa na tarde desse dia, e te disse: calma, que a tua bênção está chegando. Neuza, espere com paciência, que a sua bênção está chegando. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu espero no Senhor. Isaac nasceu e chamou, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Glória a Deus. E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Eu vou parar aqui no capítulo 21. Sim, eu vou ler até o versículo, vou ler mais um pouquinho. E chamou Abraão o nome do seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Versículo 4 do capítulo 21 de Gênesis. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Olha o versículo 5 do capítulo 21 de Gênesis. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. 100 anos. Sara, 90. Eles tinham diferença de 10 anos. Quando ele tinha 75, Deus prometeu. Passaram-se 25 anos. Nasce o filho da promessa, a palavra de Deus se cumpriu. No meio do caminho, Abraão tem um filho com Agar, que é o Ismael, e a promessa de Deus continua de pé. Então a promessa de Deus na sua vida não caiu por terra. É questão de tempo, de perseverança, paciência, fé. Não duvides, Deus vai cumprir a promessa em sua vida e na minha vida. Amém? Glória a Deus. Nasceu Isaque, Deus cumpriu na vida de Abraão. Depois Sara morre, Abraão fica viúvo e ele ainda casa de novo e tem mais 5 filhos. Então, pela Bíblia, Abraão teve 5 filhos, mas teve Isaque e Ismael. Foram 7 filhos que Abraão foi pai. Que a Bíblia diz. Se teve mais, eu não sei. Sara morreu com 127 anos. Está em Gênesis 23. Em Gênesis 24. Gênesis 25. Gênesis 25. E Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Não, mais 6 filhos. Gerou Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suzã. 6 filhos Abraão gerou dessa mulher por nome Quetura. Então, 6 filhos de Quetura, um
de Agar, Ismael, 7 e 1 de Sara, Isaac, 8. Amém? Fica com esta palavra, Deus te abençoe, obrigada por você perseverar aí até agora, que foi uma mensagem longa, mas quando eu começo a falar da palavra de Deus, eu não gosto de falar pela metade, eu gosto de explicar para você entender o poder de Deus, a soberania de Deus, a bondade de Deus, os mistérios de Deus e os desígnios de Deus. Muitas vezes nós não entendemos. Ele tinha 75 anos, ele achava que ele já estava velho, sua mulher 65 já velha, Deus esperou ele fazer 86, Agar lhe dá um filho, Ismael, Sara morre, Abraão fica viúvo, casa de novo com Quetura, ainda tem mais 6 filhos. E aí? O que eu vou falar? O que você vai falar? Espere em Deus. O que Deus pode, haveria alguma coisa difícil a Deus? Não. Tudo é possível a Deus. Um grande abraço, fique com Deus. Eu não vou pedir perdão nem desculpas pelo tempo que eu levei falando. Que quem tem ouvido, ouça. Isto é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que ser falada, explicada, pregada, ensinada, como ela está escrita. Nós não falamos nada aqui que não está na palavra. Amém? Até a próxima. Deus te abençoe. Eu espero você na próxima live, se assim Deus permitir. Amém? Obrigada por me ouvir. Deus conceda o desejo do seu coração. Deus te dê força, ânimo, paciência, esperança, resignação para você aguardar esta promessa que Deus tem na sua vida, na sua família. Amém? Que Deus te dê uma tarde abençoada. Glória a Jesus. Estou indo. Fui. Amém? Peço desculpas por eu ter levantado para pegar o meu abençoado copinho de água. Ó. A garganta tá seca. Falei muito, mas falei o que Deus mandou. A paz do Senhor.